E aí, tá iniciando no Pegmont, tem dúvidas sobre balões, como adicionar aos seus kits? Ou você que já trabalha com Pegmont e quer começar a agregar, colocar guirlanda de balões para os seus clientes retirarem, mas não sabe como, não sabe como embalar, não sabe tamanho, não sabe precificação? Fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo e tirar suas dúvidas. Oi, gente, tudo bom com vocês? Tudo certo? Tudo jóia? Tudo maravilhoso? Tudo em ribas por aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Não estou conseguindo gravar como eu gostaria, estar aqui mostrando mais da minha rotina, não tô conseguindo compartilhar com vocês algumas coisas que acho que seria, né, útil para vocês, que eu não achei ninguém para me falar, ou eu tive que pesquisar muito, tive que bater cabeça. Não estou conseguindo, mas eu vou tentar, tá bom, gente? Eu vou tentar ser um pouquinho mais constante aqui. Inclusive, eu vou gravar na segunda mais um vídeo, tá? Hoje é sábado, dia 1º de abril. Eu sim estou trabalhando, trabalhei, fiz entregas de kit. E aí eu filmei um pouquinho pra vocês, mostrando os dois tipos de guirlanda de balões que eu trabalho, tá? Mas antes de vocês acompanharem aí, eu vou falar pra vocês o que eu tenho aqui, o que eu uso pra trabalhar com os balões. Algo que eu super recomendo, gente, é uma maquininha dessa, ó, tá? Um inflador de balões elétrico. O meu é esse daqui, ó. Tem marca, gente, eu comprei na Shopee. Você deve encontrar no Mercado Livre também. E não tem marca, mas é esse daqui. Outro que você pode utilizar é esse daqui, ó, que é o inflador manual. Esse daqui meu, eu acredito que ele não é profissional. Ele é da Arte Latex. Agora que eu vi, gente, nem sabia que era dessa marca. O meu inflador manual. Eu acho que dói um pouquinho a mão, sabe? Uso assim quando precisa, tipo, pra mini balõezinho, sabe? Balões para o mini kit, festa na mesa e tal. Gente, no vídeo de hoje eu não vou falar pra vocês sobre balões para festa na mesa, tá? Vou deixar pra fazer um outro vídeo aí falando sobre balões para mini kit festa na mesa, tá bom? No vídeo de hoje é mais para o kit padrão, pegue e monte. Então você vai precisar de um inflador ou manual ou elétrico. Também você vai precisar de algo para amarrar os seus balões, para guirlandar, que eu prefiro usar isso daqui, ó, uma fita de nylon, né, um fio de nylon. Esse daqui, ele é 0,60, mas você pode usar o 0,80, que ainda é melhor, e que eu não encontrei. Mas tem que ser acima de 0,60, tá? Porque senão estoura o seu balão. Você também pode usar fitilho, de preferência para um que seja assim fruta-cor, que daí ele dá uma mesclada na cor do balão e aí ele não destaca tanto, não chama tanta atenção. Pode usar barbante também, mas eu não gosto. Eu acho que não fica um acabamento bonito, sabe? Não sei, estoura o balão do mesmo jeito, eu acho. Enfim, são opções, cada um, né, usa a opção que se adequa melhor aí. Eu recomendo o fio de nylon a partir de 0,60. Você vai precisar também de elastiquinhos de dinheiro, tá? Liguinha, cada um fala um nome, né? E esses prendedores aqui, ó, de balão, tá? De balão não, prendedor de papel. Aí, por que você vai precisar disso? Você vai precisar para instalar eles no painel. Esse daqui, gente, é o de 50 a 55 milímetros, alguma coisa assim. Sei que a medida dele é de 50 e pouco, tá? Tem outros tamanhos, ó. Que nem esse daqui, ó, ele é menorzinho, ó. Esse daqui é maior, ó. Então tem que ser o maior, tá bom? Esse daqui não vai servir no seu painel, tá? Se for o pequenininho. Esse daqui talvez para
o mini painel, né, o painelzinho de mesa, esse daqui dê certo, mas no mini painel, gente, eu não uso prendedor, tá? Por isso que fica para um outro vídeo isso daí. Então, você vai precisar disso, também vai precisar, é claro, tesoura para você cortar o seu material que vai utilizar. Você também vai precisar de uma tesoura para cortar, seja o seu barbante, seu nylon, fitilho, seja lá o que for. E eu utilizo também, gente, um spray para brilho. Eu utilizo esse daqui. Tem gente que utiliza silicone de carro. Eu nunca usei. Na onde eu compro meus balões, eu encontro esse daqui, então eu acabo optando por ele. Mas é opcional, tá, galera? Eu recomendo sim você utilizar, tá? Principalmente se o cliente for pegar hoje os balões e a festa for amanhã, como é um caso de um balão que vai sair hoje. Então ele dá uma segurada, ele deixa um brilho mais bonito, um acabamento muito mais bonito, mais profissional, se você utilizar um spray de brilho, tá? Eu pago, gente, em torno de uns 15 reais nisso daqui, mais ou menos. Inflador elétrico, gente, eu paguei 60, eu acho. Acho que você encontra por 55 a 70 reais, tá bom? Outra coisa que é bom você ter é um medidor de balões, tá? Eu fiz esse daqui, gente. Fiz com caixa de papelão. Utilizei um compasso, né, pra marcar o tamanho da polegada, tá bom? Se vocês quiserem, depois eu falo como que faz as medidas das polegadas no compasso, passo pra vocês como que faz, tá? A caixa medidora. Mas não é o foco desse vídeo, então, quem sabe, se vocês pedirem, se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta aí que eu falo, tá bom? No próximo vídeo, no vídeo do mini kit, talvez eu fale sobre o medidor de balões, tá? Você também pode encontrar ele pronto, né? De MDF você encontra facinho aí também em internet ou em lugares que você compra balão. Balões que eu utilizo. Vamos lá, eu vou pegar. Vamos lá. Tamanhos de balões que eu utilizo. O clássico, 9 polegadas, tá? O de 5 polegadas e o de 16. Eu só tenho aqui em casa, gente, esses 3 tamanhos. Às vezes eu tenho um de 8 polegadas porque eu não encontrei na cor que eu precisava de 9 polegadas, então eu utilizo de 8, tá? O pequenininho eu só uso para o mini arco, tá bom? Eu não utilizo para fazer a guirlanda tradicional esse pequenininho. E aí, as marcas que eu utilizo: Art Latex, São Roque, que é o meu preferido, tá? E Pique Pique, tá bom? Essas são as marcas que eu utilizo. Na guirlanda de balões tradicional, eu vou utilizar todos os balões de 9 polegadas, né? Inflado a 8, uso o medidor para inflar certinho. Já na guirlanda orgânica, eu vou utilizar um de 16 polegadas de cada cor. Por exemplo, se eu vou fazer uma guirlanda de 3 cores, eu vou utilizar 3 de 16, um de cada cor. Como que eu fiz hoje, que eu vou mostrar pra vocês sobre tamanhos e valores das guirlandas, arcos de balões, enfim. Eu utilizo apenas um tamanho, que é o tamanho de 1,5 metro. Ele tem a minha altura, os balões. Por quê? Porque ele é o que faz a meia volta no balão. Eu até comecei a trabalhar com 1 metro. Porém, 1 metro, gente, ele é pequeno. Então, não é legal. Então, aí eu prefiro fazer já 1,5 metro. E aí, qual é o valor que eu cobro? No tradicional, eu cobro 80 reais. E no orgânico, eu cobro 130 reais. E também, mesma medida de 1,5 metro. No orgânico, você pode utilizar, além dos balões de 16 polegadas, você pode usar bubble,
Você pode usar balões especiais, temáticos, entendeu? Por exemplo, o de hoje eu coloquei bolas de futebol. Semana passada eu fiz o Bob Esponja, eu coloquei balões Bubble. Se for de corrida, você pode usar um de pneu, enfim. Você pode aí acrescentar, né? Deixar o balão, a guirlanda de balões para o seu cliente mais enriquecida. Mas isso, galera, tem que ser na guirlanda orgânica, porque na tradicional, cara, não compensa, entendeu? Você vai acabar gastando. Então, deixa pra caprichar, assim, colocar umas coisas diferentes na orgânica, tá bom? E aí, se o cliente quiser colocar balão metalizado, galera, tem que cobrar um pouquinho mais, tá? Aumenta aí o valor. Pode aumentar aí uns R$10, tá bom? E se ele quiser, que nem ontem uma cliente me pediu pra colocar o metalizado no tradicional. Eu falei que eu colocaria, mas, né, eu iria cobrar, sim, uma taxinha. E aí eu iria cobrar R$10 a mais, tá bom, pessoal? É isso, eu acredito. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, como que eu monto aí as guirlandas de balões, tá bom? Mas na prática. Pessoal, tem que ficar bem amarradinho, tá? Tá vendo que não tem sobra de gargalo? Gargalo, a sobra fica toda aqui, tá? Aqui não tem sobra, tá bem apertado. Gente, agora eu vou dar uma dica pra vocês de deixar o seu balão redondinho já na hora de inflar, que é isso aqui, ó. É você colocar o balão, o gargalo do balão, todo pra dentro do bico, ó. Tá vendo que o gargalo do balão, ele vai até aqui. Então, eu tenho que descer esse gargalo inteiro sobre o bico. Aí, eu vou mostrar pra vocês a diferença desse, que eu vou inflar com o bico o gargalo não inteiro, e esse que está o gargalo todo dentro do bico. Vocês vão ver. Olha a diferença. Tá vendo que esse daqui fica com o pescocinho? Ele não fica redondo. Esse daqui ele já tá bem mais redondinho, porque ele foi inflado da maneira correta. Medir. E aí agora vamos desinflar esse daqui e inflar na maneira correta. Que é, ó, colocando todo. A amarração, ó. Puxa bem o gargalo, ó. Tá vendo? Puxa bem. Olha o tanto de gargalo. Puxou bem, ó. Dá até pra... Tem gente que amarra, né, o balão com o próprio balão. Eu ainda não consegui fazer isso. 2 balões de cada. Inflo na capacidade máxima. Depois eu desinflo. Ó, pessoal, deixa ele um tamanho razoavelmente igual. Aí, ó, você estica bem o gargalo, 2 dedos, passou, soltou. Você vai trazer a ponta do gargalo, ó, nó, bem pra pontinha do gargalo, certo? Ó, agora vai
pegar o meio do balão, ó. Fiquei com esses dois dedos e o dedão embaixo. Torce. Pega o gargalo e meio que igual. Ó, fica meio que do mesmo tamanho. Pega o gargalo, passa de um lado, passa do outro, passa. Travou. Mesma coisa com o outro. Girei. Pega o gargalo, tira o ar do gargalo. Girou, tá travado. E dá uns 2 giros assim, ó, e tá pronto o cluster de acabamento. Vou fazer um de cada de cada cor. Bom, gente, já inflei todos os balões. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu amarro, né? Faço a guirlandagem. Ó, outra dica que eu percebi que faz diferença é você deixar os pescocinhos do balão assim, ó, o gargalo, não é pescoço, o gargalo do balão pro lado de cima, porque daí a hora que vier a fita, pega fita de nylon, fio de nylon, ele pega aqui e aí não tem perigo de estourar o seu balão. Gente, como que eu fiz a amarração? Eu passei uma vez e dei 3 nozinhos, tá bom? Eu achei que tava gravando, eu começando a integrando, mas não tava. Ó, pra fazer, pra ele ficar bem firme no seu ar, você pega o meio dos balões e pressiona, tá? Dá uma pressionadinha. Você pega o fio, passa aqui, ó, 2 vezes. Ele vai ficar pra baixo, no mar. Quando ele ficar, você aperta, dá um puxadinho e passa de novo. Vou fazer mais um, que eu acho que vai ficar melhor que vocês. Ó, pegou o nylon, passa por 2 balões. Vai dar embaixo do segundo balão, você dá uma pressionadinha e aí passa em todos os balões, fica bem firme. Gente, ó, ficou assim, 3 clusters de cada cor em 3 cores, ou seja, 9 clusters. Agora eu vou colocar os clusterzinhos de acabamento. E aí, gente, ó, fica 1,5 metro. Tem 1,52, eu acho. Ó, é um tamanho ótimo, vocês vão ver ele no arco. Ele pega quase o meio arco. E é um tamanho que cabe no carro. Porque se você fizer maior, galera, não cabe no carro. Tem que ser um carro maior, tá? Ou tem que ir em cima, enfim. E por isso que eu faço só de 1,5 metro. Gente, bom, agora vamos lá, vamos montar uma guirlanda de balões orgânico.
Qual a diferença da guirlanda de balões orgânico? É que vai ter um cluster que é com um balão maior. Eu uso o de 16, porque eu acho que dá um volume a mais do que o 11. E um só já dá um charme, entendeu? O 11, às vezes, eu acho que ele não dá tanto destaque, sabe? Sem contar que o pacote do 11, tudo bem, vem mais, né? Vem 50, mas ele é mais caro. O balão de 16, ele é bem mais em conta. Eu acho que eu pago 16 e alguma coisa no pacote. E aí, ele vem, gente, 10 unidades. E como eu coloco um de cada cor em cada guirlanda, então rende bastante, né? É claro que se eu for fazer uma montagem, eu vou colocar mais. Vou colocar até uns 3, tá? Mas aqui no caso, eu coloco assim, ó. Um cluster normal, com 4 balões de 9 polegadas. Aí, gente, eu inflo dois clusters com os balões de 9 polegadas. Aí eu inflo a olho, não meço não, tá? Eu só verifico se não tá maior que 8 polegadas pra ele não estourar com facilidade. E aí eu faço 2 assim e uma com um balão de 16. E aí eu intercalo, eu coloco uma dessa e mais uma dessa. Vou montar aqui pra vocês, aí vocês vão ver. Aí, gente, como é de futebol, eu comprei esse balão aqui que é esse tipo metalizado, eu esqueci como que chama isso. Enfim, e comprei um pacote dessa aqui normal, que é esse daqui, ó, da Pique bola de futebol. Vem 25 unidades, tá? Vem menos do que, né, o padrão, de 10 polegadas. E aí, esse balão aqui, eu comprei a parte, paguei só ele R$10. E aí, gente, esse que é o legal de uma guirlanda orgânica. Além de você colocar balões maiores, você também colocar balões diferenciados, né? Ó, pessoal, como vocês podem ver, ó, os gargalos do balão estão aqui, ó. Aí eu vou amarrar aqui e aí vai pegar bem no gargalo. Aí não pega o pescoço do balão e não tem risco de estourar o seu balão, tá bom? Ó, gente, já dei 3 nós aqui. Agora a gente vai coloquei o cluster de 8 polegadas, 9 polegadas, né? Inflado a 8, 7, 7,5, 5, enfim. E agora a gente vai colocar o cluster com o balão de 16 polegadas. Gente, uma dica importante é você deixar o seu espaço bem limpo, tá? Onde você vai colocar os seus balões, porque fica sujando os balões, né? Poeirinha. Aqui eu limpei, gente, mas aqui cai muita sujeirinha, muito fácil. A gente já tá sujando de novo. Ó, tá assim, agora a gente vai colocar mais um de 8 polegadas. Passa entre os dois balões. Chegou aqui embaixo, ó, você puxa bem pra depois você colocar pra cima, tá? Novamente eu começo, ó, com os clusters, com um cluster de balões de 9 polegadas. Agora nós vamos colocar este. Eu tô achando, gente, que eu devia ter inflado um pouquinho mais. Esse balão tá meio murchinho aqui também, uma bola meio quadrada. Mas eu tenho que inflar mais ele estourar. Ó, agora
aqui desse lado. Bom, agora eu vou colocar a bola pra baixo, tá? Vai intercalando. Gente, não se preocupe se você for fazer a guirlanda orgânica, ela não ficar tão firme, tão estável quanto a tradicional. Que é justamente para você colocar esses clusters maiores, né, já na guirlanda. Então, não vai ficar retinho mesmo, não tem como. Então, faz parte, tá? Fiz aqui, ó, o mini cluster de futebol. Achei que não ia ficar bom, né, por ter desenho. Inclusive, tem um cheiro forte, tá, esse balão? Mas ficou bom, achei que ficou razoável. Então, vou aplicar igual na outra, tá bom? Gente, outra dica é você colocar os acabamentos próximo do balão grande, tá? Por quê? Porque onde ele fica, aqui onde ele encaixa, fica sempre um espacinho, ó. Ó, tá vendo aqui? Que tem um espaço. Então, a gente coloca bem aqui o clusterzinho de acabamento, tá bom? Bom, hora da gente finalizar. Então, chacoalha bem. Chacoalha e capricha. Nossa, bastante. Coloquei bastante, hein? Meu Deus do céu. Aí agora a gente... Nossa, eu tô abaixando pra falar com vocês. Agora a gente coloca no saco, na embalagem. Pessoal, outra coisa que eu faço, ó, é colocar os prendedores e os elastiquinhos em um potinho. Coloco aqui, né, um aviso pra devolver, porque senão eles não devolvem os prendedores. E aí eu coloco na caixinha de transporte pra facilitar pro cliente. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido aí como que eu faço as minhas guirlandas de balões. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, esse é o objetivo desse vídeo. Espero que tenha sido útil, né, tudo que eu passei pra vocês. Eu tenho algo pra dizer, gente, eu não sou expert em balões, eu ainda tô aprendendo, tá? Eu aprendi, gente, na raça, eu ainda não fiz nenhum curso. Eu pretendo fazer um curso pra melhorar, me aperfeiçoar. Eu ainda apanho um pouquinho pra fazer a guirlandagem, pra amarrar, pra ficar bem firminho. Às vezes estoura os balões na hora de guirlandar. Paciência, vamos lá, pega outro balão, repõe, tenta deixar o mais firme possível. Não se desespere. Eu teve um dia que me desesperei, galera. Tinha que entregar uma guirlanda de balões. Eu fiquei extremamente nervosa, os balões estouravam. E eu falei que eu não ia mais trabalhar com isso. Eu falei, não quero mais mexer com isso, não vou mais trabalhar com isso. Vou trabalhar só com os kit bag monte. Mas eu insisti, continuei, persisti, busquei mais conhecimento no YouTube, gente. Procurei aí, fica uma dica. O Balões São Roque tem um canal aqui no YouTube e tem várias dicas legais. Então, eu sempre dou uma acompanhada lá pra aprender, pra ter criatividades, ideias.
E isso vai ajudando, né? E sem contar, gente, que assim, o que você pratica todos os dias, você melhora. Então, a, a ideia é praticar. Então, pratique, faça, refaça, faça de novo, que aí você vai ficando melhor naquilo, tá bom? Não desistam. Bom, é isso. Se você gostou, se esse vídeo foi útil pra você, compartilha, curte, envia pros seus amigos, envia pra você mesmo, porque daí ajuda, né, o canal aqui, compartilha com você mesmo, porque ajuda o canal a crescer, eu consigo, né, ter uma empolgação a mais pra trazer vídeos pra vocês, tá bom? Porque não é fácil, galera, gravar, editar e ainda fazer as coisas, separar kit, atender cliente. Então, deem valor aqui pra amiga de vocês, né, que tá, assim como vocês, aprendendo. E então, valoriza, deixa seu likezinho, seu comentário. Me segue aqui no YouTube, me segue lá no Instagram também, tá bom? E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar responder. E também, se vocês quiserem, se vocês quiserem saber mais aprofundado sobre algo que eu mostrei aqui que de repente não deu pra entender super bem, eu posso falar no próximo vídeo que eu fizer sobre os balões pra festa na mesa, tá bom? Então é isso, agora eu vou almoçar, já vai ser 1h30, eu acho. Eu ainda não almocei, não tomei café, estou em jejum, porque hoje é dia 1º, né? Então eu sempre consagro o primeiro dia do mês ao Senhor, faço um jejum, aí oro mais, né? Busco mais por Ele, entrego a Ele o meu primeiro dia do mês. E se você é cristão e não jejuou, faz tempo que não tá jejuando, bora jejuar. E se você que não é cristão, eu te convido a conhecer um pouco mais sobre o Criador do mundo, o nosso Criador, né? E ler a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual, né, galera? Então, assim como os móveis que a gente compra para nossa casa tem um manual de instruções, os equipamentos, né? Tudo tem um manual de instruções, a gente também tem. E o nosso manual é a Bíblia. Então procure aí fazer a leitura da Bíblia, procurar algum lugar para você frequentar, né? Uma igreja, seja ela qual for, né? Mas procure a Cristo, procure conhecer esse amigo que ele é maravilhoso, ele completa qualquer vazio que você tiver aí dentro, tá bom? Grande beijo, até a próxima, tchau!